Ou vamos falar do nosso tema de hoje? Eu tô aqui porque deve Vem quente que eu tô fervendo. Gosto assim, animadíssimo. Negócio ficar ultrapassado, antigo, obsoleto. Enquanto nós resistirmos à desconstrução do modelo atual do empreendedorismo, ou seja, desconsiderando o planejamento como base de tudo, manteremos a colheita de frutos somente no topo das árvores. A desconstrução é trabalhosa, mas a acessibilidade se torna incontestável. Há algum tempo atrás, quando nós começamos os cursos presenciais, nós recebemos um casal. Eles são, não sei se colombianos, mas ela queria fazer curso de biscuit, só que ela não entendia a nossa língua. E aí o marido dela, que entendia um pouco mais, veio para a loja junto com ela, e a professora Sandra, que eu acho que está aqui assistindo a gente, ela veio, a Sandra dava aula e ele falava para a esposa dele. E aquilo me despertou a questão da inclusão. Sorte que a gente tinha um tradutor. E se nós não tivéssemos? Eu deixaria de atender aquela cliente? E se eu tiver uma pessoa com a questão da audição, talvez? Como é que eu faço? Então, isso tudo a gente precisa estar atento. Na verdade, não é uma mudança de assunto. É, na verdade, uma necessidade de enxergar o mercado como o mercado está se comportando. A gente não tem mais tempo para ficar aguardando alguém nos dizer como nós vamos agir para atender o público. O público tem sede. O cliente, ele bate na porta uma vez. Se ele não encontra aquilo que ele quer, dificilmente ele vai voltar. Esse, para mim, é o grande desafio do empreendedor que precisa fazer com que o seu negócio se renove para poder ter essa visão o tempo todo. Não existe mais espaço para negócios generalistas. Os negócios generalistas se acabaram. As pessoas passaram a se tornar cada vez mais únicas, né? Não é só com preferências, com necessidades, e principalmente com essas necessidades que vão aparecendo. A Amanda, pessoal, ela é nutricionista e ela criou uma marca chamada Vida Leve. Vou contar aqui a história rapidinho para falar sobre negócios de inovação. Começou com a Vida Leve fornecendo marmita quentinha, com comida fitness, para quem fazia dieta ou para quem queria comer uma comida diferenciada. Ela criou uma marca de comida ultra congelada que é uma delícia. E a Amanda expandiu o negócio dela. Trouxeram um nicho de comida boa, comida com gosto de comida mesmo. Quebrando uma barreira. Exatamente. Que é aquela coisa assim, a comida congelada não presta. Cara, barreira quebrada. E eu sei, inclusive, que eu acompanho eles, que orgulho de ver empreendedores que estavam aqui do nosso lado outro dia e que agora estão rompendo barreiras. Lembro bem que eles estavam se expandindo para o Rio de Janeiro, pouca coisa antes da Covid. Ou seja, o mercado levantou uma bandeira. E essa bandeira, ela foi percebida por alguém. Ela foi vista por alguém. E é essa visibilidade que a gente tem que ter. Esse negócio de que alguém vai bater na tua porta dizendo que está precisando de alguma coisa, não percam tempo em esperar sentado. É melhor esperar deitado. Porque acabou. O mercado agora está com aquela necessidade sedenta. Sedenta de quê? De ser percebido. De ser percebido. O olhar do empreendedor, aquele empreendedor que vai esperar com que o cliente chegue para falar assim, eu estou precisando tanto disso. Você não tem isso, não? Cara, quando ele pergunta, você não tem isso, não? Ele já está com o sentimento de que não vai ter, que nunca mais vai voltar ali. Então, a questão de você surpreender o teu nicho de negócio, a tua área de atuação, vai fazer com que você a todo momento encontre sim saídas para aquilo que os outros não vão encontrar. Então esse o barato do negócio, né? Pessoal, a gente só tem que pensar um pouco na história, né? No quanto a história nos ensina e nos conduz a forma diferente de enxergar.
né? Quando a gente pensa lá nas caravelas o cara tinha que subir num determinado lugar, que eu não vou falar o nome, para ele poder lá enxergar, para ele ver o que tinha pela frente, ou então ele navegava através das cartas náuticas, né? Ele tinha lá as estrelas e ele ia navegando. Aí depois de um tempo o cara passa a navegar através de um radar. Hoje em dia, os caras navegam pelo GPS, um troço extremamente... A visibilidade se tornou muito maior. E é o que está acontecendo aqui nesse momento agora. E é muito mais do que simplesmente colocar um óculos, fazer uma correção visual. Enxergar no ramo do empreendedorismo vai fazer com que você tenha possibilidade de viver olhando para esse lado da inclusão. Nós começamos falando da questão dos negócios se tornarem antiquados, né? Perderem a força, e nós acabamos encontrando de verdade aquele fator que hoje faz todo sentido dentro do mercado, que é a inclusão. E é inclusão em qualquer sentido. Uma vez nós estávamos em São Paulo, eu e a Glai, e nós pedimos um Uber. E quando o Uber parou e a gente entrou, estava escrito uma plaquinha assim, motorista deficiente auditivo. Eu olhei para a cara da Glai e falei, e agora, brother? Porque a gente sabe que o Uber, por mais que ele utilize o sinal do GPS para poder nos levar ao lugar certo, existe sempre um diálogo entre o passageiro e o motorista, porque o ponto não é bem aquele certinho. E nós tivemos que nos adequar a ele. E nós precisamos aprender naqueles poucos minutos como incluir alguém que não faz parte da nossa vida. E ele ainda tava de costa, né, pra gente. De cara, costa, tá dirigindo. E aí, quando. E aí, aquela coisa, eu toco nele, eu não toco nele, eu aviso. Como é que eu faço? E ele fez o sinal, tinha a plaquinha, ele fez o sinal que era deficiente auditivo, e a gente conseguiu. No final ele deu tchau, a gente chegou onde a gente precisava chegar, mas foi assim, naquele primeiro momento, foi um frio na barriga danado, né? Mas foi uma necessidade de aprendizado rápido. Foi uma necessidade de aprendizado rápido. E a gente tinha duas opções. Ou a gente ia com o Uber, ou a gente falava assim, não, eu vou não, porque sei lá, né? Só tem um detalhe, né? Nós esperamos 30 minutos pelo Uber. Né? Porque a gente estava bem no centro de São Paulo na hora do rush. Então, a necessidade de você se adequar... Vejam, nesse momento, ele devia ter porque ele faz isso o dia inteiro. O cara é deficiente auditivo, mas ele trabalha dirigindo e transportando pessoas o dia inteiro. Porém, para as pessoas que são transportadas por ele, certamente isso se tornava uma novidade. E aí, notem como o cliente se adaptou ao fornecedor do serviço, né? Então, a questão, cara, isso é muito dinâmico. O mercado está muito dinâmico. Eu não estou falando aqui, pessoal, de modinha, eu não estou falando aqui de conceitos que sobem e daqui a pouco desaparecem igual uma nuvem. Realidades cada vez mais latentes na nossa vida e que a gente precisa se adequar. Já passa pela minha cabeça a quantidade de adequação que a gente precisa fazer enquanto empreendedores para poder alcançar um público que, sem querer, a gente acaba marginalizando. Mas o nosso principal foco, chamar a atenção de vocês, trabalhar também o nosso modelo mental aqui a respeito da questão de não permitirmos que a nossa forma de enxergar o mercado faça com que os nossos negócios, com que o sustento das nossas famílias, com que aquilo que a gente deseja tanto alcançar se perca no meio do caminho. Pessoal, é sério, é urgente e precisa ser visto como uma coisa alarmante. Nós estamos há 4 meses numa instabilidade comercial tremenda. E a gente precisa entender que o mercado vai mudar. E o mais bacana de tudo, que eu fico muito feliz de conseguir enxergar através disso que a gente falou, lá no primeiro questionamento a respeito da questão da manicure,
cada vez eu me convenço mais de que nós estamos no caminho certo, focando e chamando atenção para as pessoas que somente o planejamento vai fazer com que os negócios sobrevivam a toda a dificuldade que cada vez se tornará maior no mercado. Por quê? Porque cada vez a gente tem menos tempo. Alexandre, mas a gente tá em reclusão, né? O tempo, cara, o meu tempo não sobra para nada. Para nada, pelo contrário. Pelo contrário, o nosso tempo começou a se tornar muito mais escasso. E a gente está necessitando cada vez mais de enxergar diferente. Então, eu não vejo outra forma. Estou falando muito sinceramente, não estou falando aqui simplesmente porque a gente tem um produto, a gente tem um canal do YouTube que a gente fala muito sobre isso. Não é isso. O Planejando para Desconstruir, ele não começou agora, ele começou muito antes sequer do Covid-19 aparecer no mundo. O pensamento do Planejando para Desconstruir está baseado justamente nisso. É de fazer com que as coisas se tornem fáceis para que você empreenda sem perder tempo estudando o que não precisa. Vai direto ao ponto, né? Vai logo no que interessa. E principalmente a gente consegue, hoje, sendo empreendedores, a gente consegue passar para vocês, mostrar para vocês os remédios das dores que a gente sentiu. Que a gente já passou por eles. Já passou por eles. A gente hoje está no estágio de dor um pouquinho mais elevado. Pois é. A sua colocação é muito perfeita. Sim, o mercado está criando novas formas e quem se adequar vai chegar lá na frente. Eu ainda te digo um pouco mais. Quem conseguir se adequar a essa nova realidade de mercado, a esse novo perfil de consumidor, esse consumidor que ele quer mais personalização, ele vai ter mais tempo de vida. Se inscreva no nosso canal. Pessoal do Facebook, obrigada pela participação, pelas mensagens, pelo carinho de sempre. E a gente se encontra. Preparem as perguntas. Vamos conversar. Esse é um canal pra gente falar do que a gente quer, do que a gente pensa, do que a gente espera. Tá Quem bom? quer ouvir um tema, manda um tema antes pra gente. A gente pode debater um tema antes. Manda lá, bota lá no canal. Eu quero ouvir sobre o petróleo. Dei um chute porque o tempo tá acabando ali. Eu tô ficando... Pessoal, muito obrigado por todos que participaram, todos que estiveram presentes com a gente. Vocês são muito importantes pra nós. Tchau, 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 tchau.